Om Tat Sat Shri Gurabhyo Namaha. Então, você me pergunta, dá para aprender uma dança tão tradicional, uma dança clássica, uma dança antiga, sagrada, dos templos, online, como a dança indiana? E eu te respondo, é difícil, mas é possível. Então, a gente está nessa época, né, em que muitas pessoas, cada vez mais pessoas, seja pela situação de quarentena que a gente passou com o vírus, que a gente está passando, seja por uma situação de não ter professores qualificados. Eu queria aprender dança indiana, eu sei que uma das coisas mais importantes é que eu tenho que ter um professor que seja genuíno, que seja bom e que tenha a ver comigo, que eu tenha sentido que realmente, assim, nossa, esse professor vai ser legal, é com ele que eu quero aprender e tudo. Só que essa pessoa mora longe. E fora que, assim, né, no Brasil, por exemplo, a gente tem pouquíssimos professores de dança indiana, a gente praticamente não tem quase que nenhum. A gente tem algumas pessoas que aprenderam a dançar, a gente tem algumas pessoas que têm condições de dançar, de apresentar bem razoavelmente, temos alguns bons dançarinos, mas temos menos de quantidade que você consegue contar em uma mão de pessoas que realmente podem ensinar um dos estilos de dança clássica indiana que a gente tem aqui na Índia. Então, dá para aprender online porque essa é uma opção e hoje em dia cada vez mais as pessoas estão optando por coisas online por uma série de motivos. Como eu disse, dá, mas não é tão fácil. Tem vantagens e desvantagens. O que eu posso dizer para vocês é que, assim, eu comecei a entrar nesse processo de ensinar e aprender as artes clássicas tradicionais da Índia usando essa facilidade da era digital, de fazer as coisas online e tudo, já tem bastante tempo. E no início não foi muito simples. Então, é possível, mas o melhor é que você consiga fazer com alguém que já tenha uma certa experiência de fazer isso, porque tem as suas especificidades. Não dá para achar que é igual a fazer a aula ao vivo. E nesse sentido não é igual, mas não quer dizer que seja pior também, porque tem vantagens, na verdade. Tem algumas vantagens. Só que aí a pessoa que está te ensinando precisa conhecer, saber como lidar com isso. Quando eu estava dando aula para uma das minhas alunas mais antigas, a Janata, aconteceu uma situação de eu vir morar na Índia, depois eu fui morar nos Estados Unidos, depois eu voltei para o Brasil, mas ela estava... Aí ela saiu, voltei para morar em Belo Horizonte, ela saiu de Belo Horizonte, foi morar no meio do mato, depois ela foi para fora do país, depois ela voltou para o país e eu fui embora. Então, nisso tudo, eu tive que aprender a me adaptar. Ela foi a primeira pessoa, ela foi a minha cobaia, mas eu posso dizer que deu muito certo. Por quê? Ela não só continuou fazendo as aulas comigo, como ela completou todo o processo inicial da dança. O marco para uma dançarina, assim, o principal no início da vida dela, é o Arangetram, ou Uranga Pravesha, que é a formatura. A pessoa já aprendeu todos os passos básicos, todas as unidades básicas de movimento, que a gente chama de ádavos, e ela já aprendeu todas as coreografias básicas do Margam, ou seja, Alaripo, Pushpanjali, Jatishvaram, Shabdam, Varnam, Tilana, algum Padam, ou Devaranam, alguma coisa assim, ou um Kriti. Então, esses são nomes de coreografias. Um Varna, por exemplo, ele costuma ter pelo menos 40, 45 minutos. Então, o Arangetram é um teste, é uma formatura, uma apresentação solo, que é um teste mesmo para a dançarina, se ela realmente aprendeu. E eu acredito que ela tenha sido a única até hoje, até o momento em que eu estou gravando isso, pelo menos que eu saiba, e eu acho que se tivesse acontecido eu teria ficado sabendo, porque não é uma coisa tão comum, mas eu acho que ela foi a única pessoa a fazer um Arangetram no Brasil até hoje. Então, ela completou, eu acho que assim, nós fizemos talvez 10%, se foi, da aula dela presencial, e logo a gente já começou com essa viagem para lá e para cá. Ela chegou a dar aulas me substituindo, ela chegou a fazer várias apresentações e ela chegou a formar
ela já tinha completado tudo que era necessário para ela se apresentar com menos tempo do que a maioria das minhas alunas presenciais. Não estou falando que não se deve fazer aulas presenciais. É muito bom e tem muitas vantagens também. Mas a aula online, ela tem algumas outras vantagens, como eu falei. Inclusive de você poder reter esse material, de você poder ter uma ideia mais clara de como está sendo o seu avanço, né? Então, eu desenvolvi todo um sistema já para dar a aula online, a aula virtual, que ela traz várias facilidades com relação a horário, porque a pessoa consegue fazer na hora que ela puder. Eu consigo dar uma atenção individualizada, como se a pessoa estivesse fazendo uma aula particular. Então, eu consigo ver cada detalhe, apontar para a pessoa cada detalhe que ela precisa melhorar, coisas que muitas vezes na aula ela não consegue ver, porque a gente não trabalha com espelho na dança indiana, e mesmo que você faça, na hora que você vai para o espelho, você faz lindo. Na hora que você sai de perto do espelho, não fica lá essas coisas. Então, no vídeo, sem a pessoa estar vendo, ela faz daquela maneira que ela faria naturalmente. E, ao mesmo tempo, também exige um certo esforço ali da pessoa, porque ela sabe que alguém vai ver, que aquilo vai estar gravado, ela mesma vai ver depois. E tem, então, algumas facilidades, assim, e eu desenvolvi uma metodologia já com isso, porque um dos problemas que a gente tem, por exemplo, as pessoas às vezes tentam dar aula online e a tala, o ritmo, é uma das coisas mais importantes pra gente, e sempre tem um delay quando você está fazendo um vídeo ao vivo, então você não tem muita certeza. Então eu já tenho todo um material do curso todo, assim, que ele tem tanto um material teórico quanto um material de áudio feito por mim, especificamente para as alunas nessa situação, para os alunos nessa situação, e um material de vídeo também, e não é uma coisa como se você estivesse assistindo um vídeo no YouTube fazendo, tentando copiar, porque isso realmente não funciona para a dança indiana. Você precisa de alguém te olhando, e te corrigindo e te guiando, e ajustando as coisas de uma maneira que você vai conseguir entender. Então, as aulas, elas vão acontecendo na medida em que a pessoa vai evoluindo, e também a pessoa vai recebendo uma série de exercícios para flexibilidade ou para consciência corporal, mas coisas muito específicas que a gente precisa na dança indiana. Então, o curso ele fica muito individualizado, assim, muito voltado para a necessidade do aluno, com uma atenção muito individual, e todos esses problemas que talvez agora quem esteja começando a experimentar fazer ou dar uma aula de dança indiana virtualmente, todos esses problemas que a pessoa vai passar, ainda bem, eu já passei há mais de 10 anos e consegui chegar no formato que tem funcionado para muitos alunos, porque eu mantive tantos alunos fora do Brasil, quanto dentro do Brasil, quando eu não estava no Brasil, ou quando a pessoa estava fora do Brasil, ou eu estando em Belo Horizonte, a pessoa estando lá em Belém, no Rio Grande do Sul. Então, isso já me deu uma base muito boa, e eu posso garantir que, assim, aí precisa de algumas coisas. A pessoa precisa de ter disciplina, mas isso é a mesma coisa que na aula presencial. Né, existe aquele ditado que fala assim, que você pode levar o cavalo até o poço, mas você não pode fazer ele beber a água. Ou você pode jogar uma corda para a pessoa que está dando poço, mas ela vai ter que segurar, né? Senão você não tem como puxar. Então é isso. A gente tem toda a metodologia já, é muito claro para a pessoa quando ela está fazendo online, se ela está tendo que ficar na mesma coisa, se ela está evoluindo, como que ela está evoluindo. Ela consegue ver os vídeos dela desde a primeira aula, ela está lá na 100ª aula, ela vai conseguir ver e acompanhar todo o crescimento dela. Ela sempre pode voltar e consultar os materiais que ela já teve. Então tem algumas vantagens, assim como eu estava dizendo, quando a pessoa já tem, pelo menos assim, na metodologia que eu uso. Eu não sei, não tenho conhecimento de outras metodologias para dizer assim, se funciona ou não funciona. Da maneira como eu faço, eu posso dizer que funciona porque já foi testado durante muitos anos. Eu tive alunas que ainda estão comigo, tenho alunas que ainda estão comigo, tenho alunas que passaram por mim, por diversos motivos, acabaram depois de muitos anos até não ficando, mas eu tenho alunas e ex-alunas muito queridas, né? Como a Chandravali e a Acharya Lila, que estavam dando oficinas já, fazendo apresentações, passando esse conhecimento para frente,
E a Tiandra Vale, por exemplo, eu peço licença para falar dela, porque ela é uma aluna muito querida. E ela é um exemplo para mim de ser... A gente chegou a fazer apresentações, para vocês terem uma ideia, com 2 alunas minhas que estavam em BH e as 2 que não estavam, e elas ensaiavam juntas. E nós fizemos uma apresentação com as 5 dançando. A gente se encontrou um dia antes para poder afinar. Então a dança indiana, quando você realmente sabe o que você está fazendo, ela te dá algumas facilidades, porque ela já tem todo o esquema montadinho. Então quando você sabe mexer nesse esquema, fica muito fácil. E então a gente conseguiu fazer uma apresentação que foi incrível. E eu lembro que assim, as meninas, as que estavam fazendo aula longe, elas foram extremamente elogiadas. Inclusive teve gente que chegou para mim e falou: nossa, essa menina ela é muito boa. E era exatamente alguém que não estava fazendo aula presencial comigo. Então eu vi muitas vezes o quanto esse método funciona, e eu recomendo muito assim, para quem quiser fazer as aulas comigo e não me tiver por perto, porque esse sistema ele é bem garantido. Precisa de confiança, que eu sei o que eu estou fazendo, e nas aulas presenciais também precisa disso, mas é isso, com qualquer pessoa que você for fazer aula, você precisa de ter essa confiança, e você precisa de ter dedicação. Você tendo essas 2 coisas, disciplina, você tendo isso, com certeza a coisa flui. E eu vou enviando sempre todas as informações, todo o material da aula, todo o conteúdo da aula, de uma maneira que fica bem simples da pessoa conseguir acompanhar, tanto para pegar a base quanto para pegar a coreografia. E aí eu estava falando da Tiandra Vale, por exemplo, pegando o exemplo dela, né? Que ela começou a fazer aula comigo acho que não sei nem se a gente tinha se encontrado alguma vez. Ela começou a fazer as aulas comigo e ela foi uma aluna que se destacou muito assim pela técnica. Ela sempre foi muito boa, assim, sempre esteve assim, sendo uma das melhores dançarinas que eu tinha na época, uma das melhores alunas. E a Tiandra Vale fez aulas, né, ela treinava junto com a Tiara Lila, que foi uma coisa que eu fiz em Brasília também, com o grupo que eu tinha lá. Algumas pessoas, e essa é uma coisa legal também da aula online, porque essas pessoas se juntavam, eu não estava em Brasília, mas essas pessoas se juntavam e faziam as aulas que eu enviava juntas. E aí a que já tinha passado um pouquinho mais para frente, ajudava a outra, e com isso ela também aprendia. E aí com isso também elas conseguiam de tempos em tempos que eu fosse lá, porque aí eu tinha essa turminha para dar aula. Então são coisas que a gente pode sempre ir fazendo, né? E foi interessante porque quando a Tiandra Vale começou, ela começou a fazer as aulas sem nunca ter feito nenhuma aula presencial comigo. E só depois de muito tempo é que a gente foi se encontrar e ela realmente fazer uma aula presencial. Já tive uma aluna assim também em Diamantina que nunca se encontrou comigo, foi se encontrar muito tempo depois. E é sempre uma satisfação assim, quando a gente vê e quando a pessoa pode vir fazer uma aula presencial e ela encontra com todo o grupo presencial e as alunas veem o quanto aquilo tá dando certo. Então, assim, é possível, mas precisa sim ter disciplina, precisa ter dedicação e precisa, assim, facilita se você vai fazer a aula com um método que já está testado, que já funciona. Agora tem muitas pessoas, por causa de todas as circunstâncias do nosso mundo, fazendo testes, e isso é muito legal, eu espero que muitas coisas boas venham daí, mas talvez isso leve um tempo. Agora, esse método que eu desenvolvi para dar as aulas virtualmente, ainda bem, por muitos anos, ele tem funcionado, está testado, garantido que tendo entrega, tendo disciplina, tendo esforço, que também é necessário na aula presencial, a pessoa com certeza consegue aprender.